Querido Deus, obrigado, Senhor, por nos reunir mais uma vez. É o Senhor quem nos acorda, é o Senhor quem move o nosso coração em direção a este tempo, à Tua palavra, a estudarmos, aprendermos um pouco mais. Obrigado, Senhor, por este grupo que está aqui. Queremos, em nome de Jesus, dedicar esse tempo ao Senhor. É uma parte do dia do Senhor, 1h30 em que dedicamos, Deus, a compartilhar da Tua palavra, aprender, trocar nossas experiências, o que temos aprendido do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se agrade deste tempo, seja um tempo de crescimento, um tempo, Deus, de desafio também, de olhar para a Tua palavra, sempre, Pai, com aquela motivação de que temos ainda muito para aprender, uma caminhada ainda pela frente até o dia que estarmos na presença eterna do Senhor. Por isso, Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos ensine, ministre ao nosso coração e nos ajude, Senhor, a entender e a aplicar a palavra do Senhor à nossa vida. Muito obrigado, Deus, por cada um que está aqui. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Acho que aqui é melhor para eu levantar, então você quer perguntar. Bom, hoje eu creio que vocês estão sem o material, né? Por conta de eu não ter entregue no domingo passado, e aí vocês não fizeram nem seria o que da semana 5, né? E o próprio material também. Qual foi o último que eu dei para vocês? Me ajuda a lembrar aí. Nem sei se eu dei tarefa, não, né? Não, nós estamos na folha, na Vida de Cristo, na página 17. Nós não vimos semana passada. Que era aquela de responder sobre alguns episódios do início da vida de Jesus, né? Do nascimento e tal, né? Instituições importantes na época de Jesus. Ok. Isso aí faz parte da... Legal. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou entrar Vamos continuar agora, né, falando do início do ministério de Jesus Cristo. Vou compartilhar algumas passagens. E, se Deus permitir, entrego hoje à noite. Né? A gente conseguiu configurar uma impressora. A gente precisou comprar uma impressora, né? E aí, graças a Deus, a gente consegui configurar. E aí eu quero ver se eu imprimo hoje à tarde e entrego para vocês já o que a gente vai falar agora de manhã. E já vou entregar para vocês uma tarefinha bem legal, que eu quero ver se eu chego aqui hoje na questão de acontecimentos e estratégia de Jesus em falar sobre o reino. E aí vocês vão observar várias passagens do Novo Testamento. Tá bom? Muito bem, nós já falamos um pouquinho sobre a realidade do batismo de Jesus. Nós já tratamos isso lá um pouquinho lá atrás. Então, logo depois do batismo do Senhor, o Espírito Santo, então, desce sobre ele, né? E ele é levado pelo Espírito Santo, que controlava todo o teu ser, né, todo o ser dele, ao deserto para ele ser tentado. Né, Val? Né? Diante deste fato, né, a gente quer abordar um pouquinho sobre isso, mas não vamos entrar novamente, a menos que a gente deseje fazê-lo. Não quero entrar na questão essencialmente se o Senhor poderia ou não poderia, mas eu queria, dentro da realidade do ministério do Senhor, estamos falando sobre a vida dele, né? Eu queria primeiro fazer algumas perguntinhas para nós, né? A tentação do Senhor no deserto, né? Qual o propósito da tentação de Cristo? O que vocês acham que foi o objetivo de Satanás e quais foram os resultados? É isso aí que eu vou entregar
impresso para vocês, eu quero discutir, depois eu entrego já pronto, digitado para vocês à noite. Então, vamos pensar um pouquinho. Nós conhecemos o texto, a passagem. Qual foi o propósito da tentação de Cristo? O que vocês acham? O que vocês pensam? Está relatado. Tá? Mas é importante nós observarmos teologicamente isso, porque tem tudo a ver, né, também com as nossas realidades, com aquilo que acontece com você e também comigo. O que vocês acham? Vamos colocar aqui um pouco de um brainstorm aqui. Qual foi o propósito da tentação de Cristo? Dentro daqui nós estamos falando, né? Como eu falei, não vou entrar muito nisto, né? Porque senão a gente vai demandar aí, vai ficar numa conversa um pouco longa. Ele poderia pecar, ele não poderia pecar. Bom, independente dessa posição, o que importa para nós é que ele foi tentado. O que importa é que o que aconteceu foi real. E o que importa para nós também é de que em tudo aquilo que Deus faz, sempre há um propósito. Então, se o Espírito o levou para o deserto, então mostra que era o propósito de Deus, porque foi o Espírito Santo que o levou até lá, né? Qual é o propósito? Qual teria sido o propósito? Essa é a perguntinha. O que vocês acham? Eu vou, quando entregar para vocês hoje à noite, eu vou entregar uma frase, pelo menos uma ideia, né? Uma frase dentro dessa pergunta. Qual é o propósito? O propósito era tal. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês e deixar isso na mesa para nós conversarmos. Quem se atreve a começar? Qual era... Bom, deixa eu ajudar vocês, deixa eu empurrar vocês. Vou empurrar vocês para o deserto. Qual era o propósito de Satanás ao tentar Jesus? Acho que Satanás é meio burro, né? Meio burro. Porque eu penso assim, que Jesus, ele tinha que passar por toda a situação, né? Humana, tentação que a gente passa. Acho que ele tinha que passar, por isso que ele passou por todas as situações. Eu creio. Sim, Hebreus fala, né, de que ele foi tentado em tudo, diz o autor de Hebreus. Pensa um pouquinho para o outro lado, entendendo essa realidade do próprio propósito e também, né, o que Satanás queria ao tentar Jesus. Ele sabia que Jesus era Deus? Ele sabia. Sabia. Mesmo assim, ele tentou a Jesus. Qual era o propósito dele? Frustrar os planos do Eterno? Muito bom, exatamente. Mesmo, assim, ele é Deus, né? Mas ele tinha uma intenção, né? A intenção dele era desqualificar, né, o Salvador, Jesus Cristo, como Salvador, né? Uma outra ideia também, né? Tentar forçar a Jesus Cristo a agir por si mesmo, independente do Pai. Não é assim que a gente faz quando a gente acaba não fazendo aquilo que deveríamos fazer, né? Nós agimos independente do controle, né, da ação do Senhor na nossa vida. Né? Então, a intenção de Satanás era desqualificar o propósito, né, desqualificá-lo como o nosso Salvador. Né? Então, é importante pensar nessas questões para nós entendermos toda a realidade da tentação
de Cristo. E qual foi o propósito de Deus? Então, a Rosa comentou aqui que talvez Satanás tivesse testado a humanidade de Jesus. Ele é humano, vamos ver se realmente, né? Sim, sim. Olha, pense um pouquinho, né? Nós estamos falando, vou usar o exemplo que a Val contou, a experiência dela, né? A realidade entre tantos propósitos de Deus aí, neste momento da vida do nosso Salvador, né? É motivador para nós, né? Ainda sabendo, né? Ele é Deus, 100% homem, 100% Deus, tá? Mas essa questão mais humana para nós, 100% homem, diferente de nós, claro, na questão da natureza, mas não é motivador para nós entendermos, sabermos, né? Que o nosso inimigo, ele pode ser derrotado por um homem, por uma mulher, né, controlada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, essas questões é importante para nós, né, observarmos uma realidade e aplicarmos para a nossa vida, né? Porque senão a gente fica assim, bom, ele é Deus, né? Ele é Deus e 100% homem, não tinha a inclinação pecaminosa que nós temos hoje, por ser sem pecado, né? Mas o que eu quero aplicar para você e para mim é que hoje, né, o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto é o mesmo Espírito que habita em nós, né? O mesmo Deus que habita em nós, tá? E que nós também hoje, no poder dele, podemos derrotar, né, a influência de Satanás, podemos vencer, né, qualquer tipo de tentação, né, quando somos controlados, dominados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que observar e tirar, né, essas lições para a nossa vida, né? Então, vamos lembrar disso, né? A intenção de Satanás era desqualificar o Salvador. O objetivo, né, o propósito de Deus, né, porque Deus Espírito levou o nosso Salvador para o deserto, né? Então foi uma tentação real, né? Mas como diz Hebreus, que o Marquinhos colocou, né? Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o propósito de Deus era mostrar essa realidade também, né? O nosso Salvador tem todos os merecimentos, a capacidade necessária para se tornar, né, como Hebreus fala, um sacerdote, né, recusando as mentiras de Satanás, vivendo em toda a sua realidade a função de profeta, e declarando que o real proprietário, né, o verdadeiro rei dos reis e governador da terra é o Senhor, né? Satanás é usurpador de toda essa realidade. Uma outra coisa interessante que nós não podemos esquecer é o fato de como é que Jesus Cristo derrotou, né, a Satanás, né? De que maneira que ele o fez? Vocês lembram? Fazendo uso do quê? Da palavra. Da palavra. Nós não podemos esquecer disso, né? Essa realidade, né, de que como é que o Senhor fez, né? Traz para nós essa aplicação muito clara, né? De que como nós vencemos, né? Como é que nós derrotamos essa influência, como é que nós vencemos a tentação no poder do Espírito pelo uso da palavra de Deus, né? O próprio Senhor, que é o Logos, né? É a palavra, ele fez uso
daquilo que estava escrito, né? Então, é importante nós lembrarmos e aplicarmos isso para a nossa vida, né? Porque é nesses momentos, né, da prova, né, que nós trazemos à memória, e quem faz isso é o Espírito Santo, trazemos à memória a palavra de Deus, porque ela que tem poder, né? É a palavra que tem poder, e nessas horas nós mesmos declaramos a palavra, verbalizamos a palavra, se preciso for, falamos alto a palavra de Deus, porque ela que tem poder. Então, essa realidade de como o Senhor Jesus fez, né, o uso da palavra do Senhor, claro que de maneira correta, né, aplicando perfeitamente, né, isso é importante para nós lembrarmos. Então, isso foi no início do ministério do Senhor. Você ia falar, Val? Quando eu penso assim, né, nessa tentação também, eu sempre penso que foi uma última tentativa de Satanás, isso é o meu pensar, né? A partir de Gênesis, né, quando o Senhor falou assim que da mulher nasceria uma por conta do pecado, né, por conta do que a serpente fez ali, não sei se tem, né, mas eu sempre penso nisso. E ele falou que da mulher, né, nasceria uma que pisaria, né, na cabeça de Satanás, né? Então, eu sempre penso, eu ligo essa tentação a essa palavra ali de aquilo que Deus falou ali no pecado, na hora que a mulher, né, vamos dizer assim, que o homem sucumbiu ao pecado, mas por conta da sedução, né, da serpente ali, de Satanás ali. Então, eu sempre penso que quando ele foi tentado ali por Satanás, era como se fosse assim a última cartada, sabe, de Satanás para Jesus, porque ele queria, vamos dizer assim, evitar que Jesus fosse para a cruz, porque a partir da cruz era ali onde verdadeiramente vamos dizer assim, se concretizaria a derrota dele. E era um meio dele de tentar, nessa tentação de Jesus, tentar evitar essa concretização, essa morte de cruz. Eu não sei se eu estou certa em uma situação a outra, não sei. Eu acho que, só uma coisa, eu concordo com as tentativas, mas eu acho que a cruz, para ele, para Satanás ainda, era também uma das tentativas, como você colocou. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, o chamado proto-evangelho, que fala que, né, a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, houve essas tentativas continuaram, né? No próprio nascimento do Senhor, né, Satanás quis impedir, né, tentando matar todas as criancinhas, né? Depois aqui, embora não quisesse, entre aspas, matá-lo, mas queria desqualificá-lo, né? E a própria realidade da ida à cruz, eu creio que ele achou, né, Satanás achou que, bom, morrendo ali Jesus Cristo, tudo estaria terminado. Parece que a vitória, né, estaria sendo conquistada por ele. E aí acontece exatamente o contrário, né, que é a ressurreição, que é a vitória sobre a morte. Então, eu acho que não é que ele não estava... Eu só discordo um pouquinho do que você falou, né, de que ele não queria que ele fosse para a cruz, né? Há algumas passagens, né, como o próprio Jesus repreende, né, a Pedro, né, onde ele queria que Jesus não fosse à cruz, e ele fala para Pedro que Pedro estava sendo movido por Satanás, tentando impedi-lo, né, de chegar até a cruz, né? Porque a cruz, né, era o propósito de Deus para a vida de Jesus. Então ele queria, novamente, tentando desqualificá-lo,
na obediência, né? Ele falou, eu vou para a cruz, e ele estava impedindo que fosse, né? Por quê? Por causa da questão de ser um salvador, de ser um homem obediente, ser o Israel perfeito, como a Bíblia fala, né? Mas eu acho, Val, que ainda na cruz, né, Satanás achou que tinha conquistado a vitória, que tinha conseguido eliminar o Salvador, e a ressurreição mostra o contrário. Então, eu concordo contigo nessas tentativas, né? Ele sempre tentou impedir que o Senhor cumprisse o propósito de Deus. Ele não sabia de tudo, né? E não sabe de todas as coisas, né? Mas ele sabia daquilo que estava escrito, né? Ele sabe do que está revelado, não do que não está revelado, né? Mas realmente foram algumas tentativas de desqualificá-lo e de impedir que ele fosse um salvador obediente. Como Hebreus fala, né, de que Jesus aprendeu pela obediência, né, usando essa ideia do 100% humano, né? Então, se Hebreus fala isso, né, de que ele também aprendeu pela obediência, e aí o próprio evento do Getsemane mostra para nós essa verdade, né, de que ele poderia falar, afasta de mim por causa do sofrimento, mas ele foi obediente, e obediente até a morte, como diz Filipenses capítulo 2. Então, é por aí sim, né, essas tentativas de afastar, né, da obediência. E que a gente pode aplicar, eu creio que a gente pode aplicar para a nossa vida hoje, né, em termos das tentações, né, de que nós somos sujeitos todos os dias, né, de nos afastar, né, de nos desqualificar como um filho obediente, né, de que a nossa obediência, ela tem, vou dizer assim, algumas circunstâncias, alguns limites, alguns momentos, mas ela não é de todo dia, né? Então, as tentações também, né, são instrumento de Satanás, e às vezes é dele, né? Às vezes é nós mesmos, nossa própria natureza pecaminosa, né? Não é a influência que o crente sofre, né? Não é apenas de Satanás, mas a nossa própria carne, né? Como diz a palavra, né? A carne, né? O mundo e o diabo, né? São essas três esferas, né? Que tentam desqualificar-nos, né? Como um crente fiel, como um filho de Deus obediente. Eu acho que é por aí. Ô, pastor. Oi. Só uma pergunta, né? Não uma dúvida, né? Que algumas coisas que já foi vista e lida por alguns livros. Sabe que ele não é onisciente nem onipotente, né? Então ele não sabe de todas as coisas. Veja essa tentação no deserto. Ele queria uma confirmação de se ele era mesmo filho de Deus, ou ele queria lançar uma dúvida de que ele era filho de Deus? Então, tipo assim, ele queria o diabo queria uma confirmação se ele é mesmo aquele que veria, não é? Ou somente ele queria lançar dúvida, que ele sempre fala, né? Se tu é filho de Deus, se lança daqui que o Senhor mandará anjos para te salvar. Ele queria uma confirmação ou queria colocar uma dúvida? Você fala, ele queria colocar uma dúvida na vida de Jesus? Vamos dizer assim, ou ele queria uma confirmação de que aquele ali era filho de Deus, que ele sempre fala assim, né? De toda a tentação, ou ele queria lançar dúvida, né? Vamos dizer assim. Não, eu creio que ele sabia. Ele sabia. Né? Ele sabia. Porque ele fala, se tu és filho, essa questão se tu és filho, não é assim, olha, vamos ver se você é mesmo. Ele colocou assim, a ideia é, já que tu és filho de Deus, então fala porque os anjos vão vir, né, para sustentá-lo. Transforma essas pedras em pães. Ele sabia que Jesus tinha o poder de fazê-lo, né? O que ele queria era mesmo desqualificá-lo, né? Você
E se você fizer o que eu estou falando, porque eu sei que você tem poder para fazê-lo, né? Aí você vai ser desqualificado. Eu acho que a ideia, por isso que a ideia é de tentação. Aham. Vamos trazer para nós, vamos aplicar para nós, né? Por que é uma tentação para nós? Eu sou filho de Deus, eu creio nisso, né? Mas está diante de mim duas possibilidades. Olha, tá ali o negócio para você fazer. Você pode fazê-lo mesmo sabendo que não pode, por isso que é uma tentação, né? Ou você vai confirmar aquilo que você já sabe. Você é filho de Deus, você tem condições de dizer não, então diga não, né? Então, eu aplico isso para mim dessa maneira, né? Porque se eu tiver dúvida, por exemplo, né, no nosso caso pessoal, se eu tiver dúvida nesse ponto, né, quando vem uma tentação para mim, eu pensar assim, né, será que eu sou? Será que eu não sou? Né? Não é essa a aprovação que vem para nós, né? A aprovação que vem para nós é aquela, eu devo, não devo, eu posso, não posso, entende? E aí depois, quando a gente sucumbe, quando a gente cede à tentação, aí vem a dúvida para nós. Aí vai assim, rapaz, tu é um sem vergonha. Tu não é filho de Deus? Então por que tu fez o que não deveria fazer? E aí, aí no nosso coração vem a dúvida, será que eu sou mesmo? Porque eu não deveria fazer o que eu fiz, mas eu escolhi fazer. E aí, quando a gente cede à tentação, gera em nosso coração uma dúvida, né? Se você repete, se você começa a ficar muito sucumbe várias vezes à própria tentação. Aí você acaba ficando na dúvida, né? Será que eu sou mesmo? Porque, rapaz, eu sei que eu não deveria, mas eu não consigo dizer não. Aí essa dúvida gera no coração da gente. Mas no caso aqui da tentação de Cristo, eu entendo que este ser não é uma dúvida, é uma condicional que vem para nós também na nossa tentação, né? Por isso que o texto lá de Coríntios 10, 13, fala aqui, não vos sobreveio tentação que não seja humana. Há uma versão, acho que a linguagem de hoje, fala assim, não vos sobreveio tentação que não seja igual para todos os homens, né? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas juntamente, é interessante essas palavras, né? Juntamente com a tentação vos proverá livramento. Né? Então, a palavrinha lá, tentação, peirasmos, é a mesma palavra que quando você vê uma passagem e usa a ideia de prova, né? Passou por uma provação. A mesma palavrinha é usada em Coríntios, que é tentação, né? Nós, às vezes, não separamos as duas coisas, né? Uma tentação é uma provação, né? Eu estou sendo provado, né? Para que eu entenda a realidade de uma tentação, né? Eu estou sendo provado para que eu possa confirmar cada vez mais no meu coração, na minha vida, né? O poder do Espírito Santo e a vitória sobre aquilo que me afasta de Deus. Eu gosto muito de uma passagem, abra comigo lá em Juízes, só para falar de prova. Me veio na mente agora, eu quero compartilhar com vocês. Juízes, capítulo 3. É Juízes? Deixa eu pensar aqui. Juízes 3:1.
o finalzinho do capítulo 2. É 3 vezes. Capítulo 3. Olha o finalzinho do capítulo 2, para entender o início. Olha o 22, 2:22. Para Josué deixou quando morreu, para por elas, por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. São essas nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, quando a gente olha aqui a realidade, né, fala que o Senhor deixou ficar para pôr Israel à prova, se guardariam ou não o caminho do Senhor. Ora, nós sabemos que Deus sabe o que Israel ia fazer. Nós sabemos, quando nós somos provados, nós somos tentados, de que Deus sabe como é que eu vou fazer, como é que eu vou reagir. Deus sabe se eu vou ter vitória ou derrota. Mas Deus deixa aquilo acontecer para eu ser provado, para eu saber que eu poderia ter tido a vitória, mas eu escolhi a derrota, ou eu sei que eu posso, e aí eu escolho a vitória, escolho depender de Deus, né? Então, Fernando, eu creio que essa realidade, né, de que, olha, tu és filho de Deus, né? Então, vamos ver mesmo se você é obediente ou não, se você vai sucumbir ou não vai sucumbir. Eu trago isso para o meu dia a dia. Aí coloca umas pessoas nos ônibus lá, né, para ir provando, né? Pastor, Oi. primeiro que essa passagem da tentação, né? Eu não sei quantos sermões o senhor já pregou diferente em cima dela, né? Que é muito rico, né? Muito rico. E essa palavra do Fernando, essa pergunta dele, eu fico pensando que antes da tentação, antes dele ser levado pelo Espírito ao deserto para ser provado, né? Está bem claro em algumas tradições, ele foi batizado, né? E quando ele estava no batismo, né, o Espírito Santo se apareceu, né? Se apresentou em forma de pomba e ele disse uma palavra de Deus. E a palavra de Deus foi: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu sinto, eu vejo que o propósito de Satanás foi igual fez com Eva. Deus falou, foi isso que Deus falou, que você é filho? Se não para Jesus, isso, mas para mim, sabe? Porque tudo que foi escrito para o seu, né, proveito, foi para a gente que foi escrito, né? Então, muitas vezes a gente fica em dúvida, por exemplo, quando a gente está sofrendo uma tribulação grande na vida da gente, e se o ímpio não fala, a gente pensa que o ímpio está pensando assim: você não é de Deus? Você não busca Deus? Por que você está sofrendo então? Não é? Deus disse que toda a oração que você fizer em nome do Senhor, ele vai responder. Cadê? Sabe essas dúvidas, assim, sobre a palavra de Deus? Eu penso que, e é muito bacana, o senhor estava falando, eu falei, eu nunca tinha pensado nisso, mas toda a resposta de Jesus para a tentação foi com todas as armas que eu tenho hoje. Então, não foi assim, Jesus não se livrou daquele momento com Satanás com nenhum anjo, né, assim, com nenhum raio, nenhum trovão, sei lá, não abalou o terremoto. Foi conversando, foi falando da palavra de Deus, foi, né, assim, então ele usou o que eu posso usar. Então, isso é uma coisa muito interessante. Muito, porque ele podia ter saído daquele deserto com coisas, assim, extraordinárias,
né? E Uhum. não foram extraordinárias, foram coisas que eu posso usar hoje. E com relação a essa questão, se és o Filho de Deus, é uma voz que eu ouço nas minhas tribulações em alguns momentos. E aí, no sentimento, eu posso... Ih, caramba, será, né? Mas está escrito. Então, esse está escrito é uma coisa assim muito, muito importante para mim, sabe? Não é o que eu sinto, é o que está escrito. Porque às vezes eu vou sentir diferente do que é a verdade. Mas está escrito. Então, acho que Satanás é muito petulante, né? Acabou de falar a voz lá, este é meu filho amado, aí a primeira coisa que ele vai falar é, se você é... Então, essa coisa de querer colocar a palavra de Deus em dúvida o tempo inteiro, isso é muito do inimigo, o tempo inteiro. E a gente sabe que a nossa mente cai, ou não é que cai na armadilha, mas é atingida dessa forma, sim, de dúvida da palavra de Deus. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente está lendo esse texto, conversando, alguém sempre vai perguntar, mas o diabo também usou a palavra de Deus na Sim, tentação. Ele também sim. falou, está escrito. E aí, como é que a gente sai dessa, né? Que é uma coisa legal. Eu já ouvi a resposta, já me contentei com essa resposta, mas talvez fosse uma pergunta para a gente fazer aqui na sala. Ah, legal. Tem muito a ver com o que o Edu falou, né, um desses dias, que é sobre o conhecimento, né? Uhum. A maioria das seitas, eles vêm nos afrontar com a palavra. Então, mas legal que a Dira levantou. Como é que Satanás usou a palavra neste episódio? Vocês lembram? Vocês querem olhar o texto lá, não? Lá em Mateus capítulo 4, a questão que a Dira colocou é que Satanás também usou a palavra, né? Então, ele, ao tentar Jesus, ele vai dizer assim, então o diabo levou a cidade santa, versículo 5 do capítulo 4. Ou antes, né? Ele começa na primeira com, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Depois ele fala, levou para o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. A citação, o uso, né, o uso que Satanás faz da palavra de Deus nunca é precisa, nunca é correta, né? Nunca é a expressão da verdade, né? Ele deturpa, né? Ele não faz de maneira exata e nem poderia fazê-lo, né? Nem poderia fazê-lo, né? O pai da mentira não pode usar a verdade de maneira correta, né? Então, Satanás, quando ele faz uso da palavra de Deus, né? Ele não o faz da maneira expressa lá no Antigo Testamento, né? O texto que ele usa aqui, né? Ele cita a Bíblia, né? Mas a citação que ele faz, ele não faz de maneira correta, completa, né? Por isso que é uma tentação, né? Às vezes nós somos tentados também pela falta de conhecimento, né? Como a Dira colocou, né? Às vezes por nós não conhecermos a Bíblia como nós podemos e devemos conhecê-la, nós também usamos a palavra
né, e somos tentados, né, a fazer uso da palavra de maneira errada, né, de maneira imprecisa, né, não a interpretando corretamente, não entendendo corretamente. E aí a gente poderia aqui colocar vários exemplos para vocês que muitas vezes nós crentes, né, não aplicamos a palavra de Deus corretamente à nossa vida pela falta de conhecimento, né, e muitas vezes também pela falta de dependência do Espírito Santo. Então, essa passagem mesmo, né, como a Dira colocou, né, é muito rica em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Opa! Nós colocamos só aquilo que nos agrada, né? Também. Exatamente. Né? A gente se pega algumas passagens, né, e esquece tudo mais, ou esquece o próprio contexto, né? Como eu já citei aqui várias vezes, né, eu logo que eu me converti, né, eu tinha uma caixinha de promessas, né, que às vezes a gente usava de maneira indevida, né? Não que eu não me firme nas promessas, claro que eu me firmo nas promessas de Deus, né? Mas era aquela coisa parece um negócio meio mágico, né? Eu abria a caixinha lá, pegava um versículo bíblico. Parecia horóscopo, é verdade, né? Mas logo que eu me converti, tinha caixinha de promessa. Na época eu tinha esse negócio aí, né? Aí tirava lá, esta é a promessa de Deus para o seu dia, alguma coisa do gênero, né? Mas, né, não é por aí, né? Eu tenho que pegar a promessa do Senhor, né, e entendê-la dentro de toda a sua revelação, né? As promessas não estão isoladas, né? Não é uma coisa que eu posso pensar, né? Eu pego o negócio lá fora de toda uma realidade. A Bíblia é um livro, né? São vários livros dentro de um livro. Então, cada livro tem a sua história, seu contexto, a sua realidade. Eu não posso tirá-la, senão eu acabo, né, fazendo semelhante a Satanás, né? Eu pego lá a passagem que ele citou, por exemplo, do Salmo 91, e só uso para o Salmo aquilo que me interessa, né? Então, ele usou o Salmo 91, mas não usou completamente. Não citou a palavra completa, citou só uma parte, como muitas vezes acontece hoje em dia. Então, é realmente muita coisa para nós aprendermos. Só falando qual é uma resposta bacana assim, para o meu coração, que leva a essa questão do conhecimento no espírito e de intimidade com Deus, né? Porque também aqui uma das formas da gente vencer é nesse relacionamento, como o senhor falou, né? Constante, profundo e tudo mais. Que Jesus mesmo, quando ele fala, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, não é qualquer palavra, mesmo ainda a gente ter esse discernimento, né? Discernir e até julgar, né, no sentido bíblico, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, ali tem uma diferença, como o senhor falou, né? O Satanás nunca vai poder falar a verdade completamente, né? Então, a palavra que Jesus fala aqui, que é lá também, ele cita, né, o Velho Testamento, mas é aquela palavra que sai da boca de Deus. De quem que está saindo essa palavra? E aí, aí faz a diferença, né? Legal. Rapaz, que 10. Muito bom. Viu como tem bastante coisa, né? Para a gente ainda, né, entender, estudar e aplicar a nossa vida, né? Quando se fala, então, de palavra de Deus, rapaz, tem tanta coisa para a gente poder estudar ainda e tirar lições. Por exemplo, né, só para animar vocês, sei que vocês gostam muito de uma tarefa, né? Eu vou entregar hoje à noite para vocês uma tarefinha. A Val está até rindo, ela já ficou animada,
porque ela tem todo o tempo do mundo durante a semana para fazer essas coisas. Acho que eu não vou no culto essa noite. Eu vou entregar para vocês uma tarefinha que é um acontecimento e qual foi a maneira de Jesus agir? Qual foi a estratégia de Jesus? Como é que ele agiu? Como é que ele reagiu? E eu quero entregar para vocês hoje à noite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chega. Só no TCC. Não, mas você tem a semana inteira, não fique preocupado. São 7, um por dia. Não, estou brincando, né? Eu vou tentar dar um pouquinho mais de tempo, porque não tem só esse trabalho. Vocês vão fazer, só para vocês terem uma ideia, nós vamos falar, não sei se hoje ainda, né, sobre os milagres de Jesus. Né? E vocês vão ter que olhar para todos eles nos evangelhos. Eu acho que eu vou dar 2 semanas para vocês, porque vocês vão pegar os 33 ou 35, de acordo com algumas versões. Vocês vão ter que anotar todos os milagres, né, que o Senhor realizou dentro do seu ministério. Mas legal, deixa eu continuar aqui um pouquinho, então. Como nós falamos temos falado, a questão de que o ministério do Senhor, ele teve assim, né, um momento de desconhecimento, né, as pessoas não sabiam quem ele era, né? Depois houve um período que ele chama de popularidade e, por último, né, uma terceira etapa que foi um momento de maior oposição. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, tá? O início ele era desconhecido, né? Então, logo depois do preparo para o ministério, preparo entre aspas, né, que envolveu o batismo dele, que envolveu a tentação, Jesus escolhe, vocês sabem, alguns de seus discípulos e dá início ao ministério dele lá nas bodas de Caná da Galileia, né? Depois disso, só para a gente ter uma ideia, eu quero que a gente vá caminhando para identificar alguns episódios que você conhece, para que nós possamos localizar em que momento, né, em que etapa do ministério o Senhor se encontrava. Então, logo depois das bodas de Caná da Galileia, o Senhor vai para Jerusalém, onde ele vai ministrar por cerca de 8 meses, mais ou menos, né? E este é considerado o primeiro, né, ministério do Senhor na Judéia. Quando ele vai para lá, logo depois das bodas de Caná da Galileia, ele vai para Jerusalém, ele ainda era uma pessoa desconhecida, né? Poucos sabiam quem era Jesus, não conheciam as suas obras, não conheciam a mensagem dele, mas por causa deste ministério na Judéia, das atitudes dele, do ensino dele, né, o ministério começa a ficar relevante para toda aquela população. E neste início, ele vai viver, né, 3 situações marcantes, que eu quero que a gente só dê uma passada. Nós conhecemos as passagens, mas eu imagino que vocês muitas vezes não sabemos localizar aonde este acontecimento está dentro do ministério do Senhor. Então, nesses primeiros 8 meses, tá? Nós estamos falando do início do ministério, batismo, tentação, o primeiro milagre, né, Caná da Galileia, tá? Aí ele vai para Jerusalém e passa ali cerca, né, de 8 meses, né, ministrando, ainda desconhecido, mas as pessoas começam a ouvi-lo e aquilo que ele faz e o seu ensino começa, então, a ficar relevante. Deixa eu ver se vocês sabem qual evangelho relata estes primeiros, né,
o início do ministério de Jesus, quem é que relata? Qual é o evangelho, vocês sabem? O evangelho de João. Oi? João? João. O início do ministério? O início do ministério, esses Mas primeiros... quando eu falo ali de Cafarnaum e tal, Mateus 4, então não é? É depois, é um pouco entendi. depois. Né? O início do ministério de Jesus, né? Logo depois do primeiro milagre, né? Quando ele vem para Jerusalém, né? João é que relata este início do ministério de Jesus com, vou colocar 3 situações, né? Que eu quero colocar para vocês. Primeiro, né? Para muitos estudiosos, né? Alguns colocam no início, outros no final, né? Mas há a purificação do templo. Lembra a purificação do templo? Lá de João, capítulo 2. Então, João, capítulo 2, vai falar, né, desta purificação do templo. E aí eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, e a gente vai estudar e conversar um pouco mais ao longo dos nossos encontros, né? Mas aqui João fala de uma purificação do templo. Nós conhecemos, né, a história, né? O Senhor vai participar aqui da Páscoa. A Páscoa era a maior festa dos judeus, né? Jerusalém se enchia de gente de todos os lugares que vinham para as celebrações do templo. E aí o Senhor, então, vê lá toda aquela realidade do comércio que estava acontecendo, toda a situação da venda dos animais necessários para os sacrifícios, a troca, o câmbio de moedas. E aí o Senhor, então, se opõe a tudo isso, né, que estava desvirtuando o propósito do templo, né? Então ele expulsa os cambistas, derrama as mesas, enfim, vocês conhecem aquilo que o Senhor faz. Esta é a primeira purificação. Vou deixar aqui no ar, né? Houve 2 purificações, né? Essa aqui João colocou no início do ministério, né? Talvez tenha sido a que aconteceu no final do ministério, porque o Senhor já era mais conhecido, ou será que não? Porque aqui, no início do ministério, ele era desconhecido, as pessoas não sabiam quem ele era, né? Os judeus, né? Vocês vão ver um pouquinho, eu vou ler com vocês, os judeus não estavam percebendo o que estava acontecendo. Os discípulos também não. Vamos ler lá João capítulo 2. Depois disso, desceu para Cafarnaum, né, essa região, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio, casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. Ele está escrevendo aqui uma coisa que iria acontecer lá na frente. E creram na Escritura e na palavra de Deus.
E aí depois, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Quantas Páscoas vocês acham que Jesus participou? Quantas Páscoas vocês acham que Jesus participou? 3? 3? 3. 3. É uma boa sugestão. Talvez 4? Eu acho que foi baseado no ministério, né? Foi 3 anos de ministério, né? Uma boa posição, uma boa defesa. 3 anos de ministério, uma Páscoa por ano. Mas eu vou deixar aqui uma perguntinha. Será que não foram 4? Aí eu vou entregar para vocês algumas considerações para que vocês estudem, né? Alguns falam que foi 4 e talvez a última foi no dia na época da sua morte. Mas Jesus não participava desde pequeno de todas essas festas? Não, sim. Eu estou falando em termos do ministério dele, né? Quando ele começa o ministério, né? Quantas Páscoas os evangelhos relatam, tá bom? Só para a gente pensar um pouquinho, tá? Não é o momento agora, só estou colocando a pergunta para vocês, de repente, quando lerem os evangelhos, né? Estarem pensando um pouquinho e anotando, né? A minha sugestão para vocês é que leiam os evangelhos. Começa a ler pelo menos João, né? Lendo João, que é o que relata aí o início do ministério do Senhor. Toda vez que for Páscoa, vocês escrevam, né? Tipo, primeira Páscoa, segunda Páscoa, porque cada uma tem este momento. Mas o que eu queria deixar para nós aqui agora, essa primeira perguntinha, é sobre a purificação do templo, né? O Senhor coloca aqui, né, essa primeira, né, purificação do templo. E vocês vão ver, vocês leem os evangelhos, que parece que houve uma segunda. Será que houve 2 purificações no templo? Eu vou deixar para vocês, para a gente pensar juntos. Eu quero que a gente leia a palavra, né, e tire as nossas conclusões e a gente vai sentar juntos, né, e poder definir. Será que essa purificação que nós lemos agora, João colocou no Evangelho, colocou no início do ministério? Será que essa daqui que João colocou no início do seu Evangelho, né, foi no final do ministério de Jesus e João colocou no início? Porque os discípulos aqui respondem, como eu li com vocês, os discípulos respondem o seguinte: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando pôs... Não, perdão. O que eu li aqui? Deixa eu ver qual é o versículo. É o 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que ele dissera isto. Será que João colocou no início do ministério, no início do seu evangelho, e os outros evangelistas colocaram no final do ministério de Jesus? Por que eu estou perguntando isso? Porque vocês percebem que no início do ministério de Jesus, ele ainda era um desconhecido. E os judeus pedem que ele faça um sinal. A gente vai estudar a semana que vem um pouquinho sobre essa realidade. Deixa eu fazer uma perguntinha bem rápida. O que é um sinal? O que é um milagre? E o que é um prodígio? É tudo a mesma coisa?
São eventos diferentes? É uma tradução? Ou será que não? O que é um sinal? O que é um milagre? E o que é um prodígio? Algumas passagens falam: o Senhor, no ministério aqui na Judéia ou na Galileia, fez muitos sinais e prodígios. É a mesma coisa? O que é um sinal para Jesus Cristo? O que significava um sinal? O que significava um milagre? O que significava um prodígio? Né? A gente vai falar semana que vem sobre os milagres de Jesus, né? E aí eu só estou colocando algumas questões porque eu sei que vocês ao longo da semana vão lendo e vão pensando, né? Quais foram ou qual foi o propósito, assim como falamos do propósito da tentação, qual foi o propósito dos milagres de Jesus? Por que ele fez? O que esses milagres tinham de propósito? Os sinais tinham algum propósito? Né? Pode ver que os judeus, quando vocês olham as passagens do Novo Testamento, os judeus pedem o quê? Eles não pedem um milagre. Eles pedem um sinal. Dá-nos um sinal, como ele fala aqui no versículo 18. Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? O que era um sinal? O que era um milagre? E o que era um prodígio? Vocês têm ideia? Antes de nós continuarmos? Não, né? Então tá bom, deixa no ar aí. Deixa no ar para a gente falar um pouquinho, se Deus permitir, a semana que vem. Tá bom. Outra pergunta. No início do ministério de Jesus, quais foram alguns episódios que vocês lembram que marca o início do ministério de Jesus? Além da purificação do templo, que a gente vai estudar ainda se esse aqui é no início ou no final, há outras passagens. Vocês lembram de alguma? Mas o casamento lá da Água e Vinho foi no início? Esse foi o primeiro. Foi no início do ministério. Ele ainda era um desconhecido. Né? Um outro que também acontece, só para nós situarmos, e que eu quero que a gente situe a realidade do início do ministério de Jesus, né? Foi o encontro com Nicodemos. O encontro com Nicodemos, nós também conhecemos, e depois o encontro com a samaritana. Então, João capítulo 2, né, que fala isso aí, nós lemos, depois João capítulo 3, e depois João capítulo 4. Né? O João capítulo 4, ele já tinha passado esses 8 meses na Galileia, na Judéia, e ele está agora voltando para a Galileia. E voltando para a Galileia, ele tem que passar por onde? Por Samaria. E aí, em passar por Samaria, ele encontra com a mulher samaritana. Tá? Então, Jesus tinha que passar obrigatoriamente por Samaria? O que vocês acham? Tinha outros caminhos para lá? Havia outras trajetórias para ele chegar lá? Então, por que o texto fala assim, olha, lá em João capítulo 4, João 4:4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Vamos situando na nossa cabeça. Para cumprir a promessa de Isaías. Para cumprir a promessa a profecia de Isaías, né? Não é isso? Ele tinha que passar por lá. Ok. Né? Aí fala aqui no Mateus 4, fala, cumpriu-se deste modo o que foi dito por meio do profeta Isaías.
Mas está em Mateus ou João? Mateus 4. Quando Jesus... Não, mas Mateus 4... Eu estou lendo um monte de coisa. Ah, entendi. Deixa... Não, mas peraí, você tá num momento diferente. Desculpa. Por isso que é interessante, confundi. Por isso que é interessante a gente estudar um pouquinho e entender a trajetória, né? Aqui, Mateus 4, Marquinhos, ele fala assim, no início, né? ele deixou Nazaré, foi morar em Cafarnaum, aí para se cumprir aquilo que a palavra diz em Isaías. Depois de Cafarnaum, aí você vai para João 2. João 2, que nós lemos, desceu para Cafarnaum, estando próxima à Páscoa dos judeus. Ele vai ficar ali na Judéia cerca de 8 meses. Depois de 8 meses na Judéia, ele vai voltar para Galiléia. E quando ele vai voltar para Galiléia, o texto de João 4 vai falar o quê? Era necessário ele passar por Samaria. João 4:4. Então, aquela passagem lá que você leu é um outro período da vida de Jesus. Ele tinha sido batizado, tinha sido tentado, tá? E depois ele desce para a Judéia. Desce para a Judéia e depois da tentação, ele vai ficar 8 meses na Judéia, ensinando, né, muitas coisas, tá? Mas ele ainda era desconhecido. Tanto era desconhecido que este encontro com Nicodemos mostra essa realidade. Como é que João 3 começa? Ele vai dizer lá assim, Rabi, o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Jesus não era muito conhecido, Nicodemos vê o que Jesus está fazendo e vai perguntar para ele, quem é o Senhor? Porque se o Senhor não for de Deus, só pode ser, porque o sinal que o Senhor faz é de alguém que é de Deus. Depois, ele tem um encontro com a mulher samaritana. E no encontro com a mulher samaritana, você sabe também, ele está lá, na hora sexta, lá na fonte, né, na fonte de Jacó, e vem a mulher, fala com ele, não sabe quem ele é. O que eu quero destacar para a gente é essa questão o necessário. Por que vocês acham que era necessário que ele passasse por Jerusalém? Perdão, por Samaria. Tinham outros caminhos, né? Que eram, inclusive, os caminhos que os judeus usavam para não passar por Samaria, né? Por causa da rixa. Exatamente. E eu penso que ele está quebrando o paradigma mesmo, precisava estabelecer o reino, é por aí, né? E eu fico imaginando eu no meio daqueles 12 discípulos. Ai, o negócio não é raso, né? E ali, ou eu continuo com Jesus ou eu dou a volta, né? Exatamente, bem lembrado essa questão, né? Ele está indo para um lugar que eu não poderia passar, né? Entre aspas, né? E eu tô com ele, né? E aonde ele vai, eu vou junto. Legal pensar assim, né, Dira? Né? Quando o Senhor está à frente, aonde ele vai, eu vou. Onde ele pisa, eu piso, né? Muito legal pensar essa questão da visão dos discípulos, né? Que estavam caminhando com o Senhor, né? E tem que andar onde Jesus andou, né? Onde ele pisou, eu tenho que pisar. Então, se ele está lá, eu estou junto, né? Se ele vai, eu vou junto, sempre atrás dele.
né? Mas é legal que você colocou ele era necessário passar por Samaria, porque ele vai começar mesmo a lançar fora, né, vários preconceitos, né? Ele vai cair por terra muitas coisas ao anunciar o reino de Deus. Então, tanto com Nicodemos, né, depois que a mulher de Samaria, com Nicodemos, ele começa a falar sobre o reino na ideia de nascer de novo. Então, muitos sinais ele fala que Jesus estava fazendo. E a mensagem aí, que a gente vai começar a entender um pouco mais com Nicodemos, é sobre a ideia de um novo nascimento, né? Então, o reino de Deus, aquele reino que ele vai começar a anunciar, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, né? Este reino inclui uma ideia totalmente nova, né? Que é a ideia do novo nascimento. Então, é uma linguagem que ele começa a falar com Nicodemos, né? Não é possível entrar no reino a não ser nascendo da água e do Espírito. Ele começa a falar de um novo nascimento, né? Depois que a mulher samaritana, vários preconceitos, né, ele vai derrubar, né? Primeiro ele fala com uma mulher. Depois ele fala com a mulher, e não é apenas a mulher, é a mulher samaritana. E em terceiro, não é apenas uma mulher, não é apenas uma mulher samaritana, mas é uma mulher com uma vida moral irregular, né? E aí com ela, a história, a conversa gira em torno de vida eterna. Então, com Nicodemos, o tema é novo nascimento. Com a mulher samaritana, o tema já é a vida eterna. Ela levanta algumas questões religiosas, qual era o verdadeiro local de adoração, sabe essas coisas? Então, essa questão do local de adoração é outro ponto super estabelecido ali de rixa entre os dois, né? Quebrou isso também, né? Sim, né? Era o templo de Jerusalém ou era o templo lá no Monte Gerizim, né? Então, quebra essas questões, né? O local de adoração, né? O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? É importante destacar também que os samaritanos esperavam o Messias. A gente não pode esquecer disso, né? O versículo 25, ela fala assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Então, os samaritanos também aguardavam o Messias, né? Mas estavam ainda firmados nessas questões mais religiosas, né? Nessas questões de local e tantas coisas que o Senhor vem e também derruba. Mas aí a temática já era em torno de vida eterna. E o que me chama a atenção, entre tantas coisas que o Senhor coloca aqui, né? Ele oferece a vida eterna, né? Sem pedir qualquer melhora, né? Olha, primeiro você vai lá, né? Resolve sua situação, depois você volta e aí você terá a vida eterna. Não, a melhora é a partir do encontro, né? É a partir da realidade de crer na vida eterna, né? Então ele não primeiro ele melhora, depois volta, né? Mas melhora a partir de, né? Então são várias questões que a gente vai aprendendo. Pastor, uma pergunta. Oi. Essa biblicamente ou historicamente registrado é a primeira vez que Jesus se revela como o Messias aqui, né, no 26, eu sou, eu que falo contigo. É a primeira vez? Eu creio que sim também, Jandira, porque ela, né? Se eu entendo que é o início do ministério dele, né, ele se revela para alguém, né, que era deixado de lado, né, por uma mulher, né? Um samaritano, improvável, essa é a melhor palavra, né, para alguém improvável. É verdade, né? É a primeira vez, sim, que ele
ainda desconhecido, né? Ainda, sabe, as pessoas não tinham, assim, muitos seguidores, tá? Ele não tinha os discípulos que estavam seguindo, talvez mais algumas pessoas, mas a popularidade dele ainda vai começar lá na frente, tá? Mas desconhecido, ele se revela, né, para alguém, né, na questão mesmo messiânica, né? Interessante isso, né? Ao iniciar, né, o seu ministério, Jesus faz questão de apontar para essas evidências de que estava se inaugurando um novo tempo, um tempo especial, a chegada do Salvador. Mas mesmo assim, neste início de ministério, as reações foram as mais diferentes possíveis, né? Os judeus não compreenderam, né? Você olha o início lá no capítulo 2, né? Nós falamos da purificação do templo, os judeus não compreenderam, não conheciam ele, né? A despeito do que ele estava fazendo, e pedem sinais e mais sinais, né? Nicodemos, apesar de toda a ignorância, né? Fala assim, se o Senhor é de Deus, só pode ser, porque é aquilo que o Senhor faz, né? Depois ele aparece como um dos discípulos de Jesus, né? Nicodemos, né? A samaritana, a quem o Senhor se revela, ela crê e conduz outros a Jesus Cristo, né? Então, a questão da realidade de quando eu creio, quando eu firmemente estou convicto de quem é o Senhor, a partir de que ela acreditou que aquele que estava falando com ela era o Messias, ela toma uma atitude, né? Ela vai contar para os outros. Então, nós temos aí, no mínimo, 3 reações diferentes, né? Dos judeus que não compreenderam, de Nicodemos, que, apesar de não compreender, foi lá e falou direto com quem deveria, foi lá e falou com o Senhor, e depois se torna um discípulo dele, né? E a mulher samaritana, ela crê e conduz outros a Jesus Cristo. Tá? Então, são reações, né, que a gente aplica para a nossa vida, né? A gente tem que trazer esses encontros, né, das pessoas com Jesus Cristo, né, e aplicar para nós, né? Em qual dos 3 nós estamos muitas vezes, né? Nós estamos nos comportando como um judeu, né, de que fica pedindo alguma coisa para poder andar com Jesus, né? Fica pedindo alguma coisa para dizer assim, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser fiel, ou coisa assim, né? Ou Nicodemos ficar nessa ideia mesmo de ficar questionando algumas coisas, ainda que seja importante, mas depois se tornando mesmo, né, um discípulo, como aconteceu com ele, ou, na melhor aqui, né, a questão da mulher samaritana, que quando creu, foi e espalhou esta notícia para todas as pessoas. Depois deste período, como eu falei, desses 8 meses de atividades na Judéia e também na Samaria, o Senhor retorna para Galileia. Aí ele volta para Galileia, né? Novamente, João, capítulo 4, vai falar sobre isto, tá? E aí ele começa a se tornar popular, tá? Ele começa, por quê? Porque, olha, só para a gente faz aí uma imagem na cabeça. Ele passa 8 meses na Galileia, fazendo bastante coisa. Depois ele retorna para a Judéia, passa por Samaria, tá? E muitos galileus que estavam em Jerusalém, que foram participar da Páscoa, viram o que o Senhor fez, viram os sinais, os milagres, os prodígios, né? E recebem a Jesus lá na Galileia.
tá? Ele tinha passado por Samaria, né? Então a recepção na Galileia é muito grande. O texto fala sobre isto, né? Que receberam muito bem Jesus. Então, de um desconhecido, depois de 8 meses na Judéia, agora ele se torna cada vez mais popular, cada vez mais conhecido, as portas são abertas, né, pelo povo, né, mas, porém, vão querer ser fechadas pelos líderes, né, religiosos e tanta coisa assim. Ao iniciar o ministério na Galileia, aí aquilo que o Marcos falou, a profecia de Isaías 9 começa a se cumprir. Isaías 9, o que diz? Quem pode ler lá? É o versículo da MEAP. Isaías 9, 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, quando ele inicia o ministério na Galileia, agora, novamente, só para a gente... Eu estou repetindo algumas coisas para nós marcarmos na mente. Depois de 8 meses na Judéia, desconhecido, agora popular, né? E este ministério, então, começa, né, cumprindo a Isaías, de Isaías 9, 1 e 2. Né? E foi nesta região que o Senhor passou a maior parte do ministério dele. Na Galileia, ele vai passar cerca de 20 meses. 8 meses na Judéia e cerca de 20 meses, quase 2 anos, na Galileia. Né? Que é o que a gente vai ver um pouquinho mais. Então, este período aí, né, e os primeiros 14 meses é chamado o ano, né, da popularidade, tá? Que o Senhor vai conquistar aí, né, muitos, mas muitos seguidores. O que eu quero passar para vocês? Eu vou entregar hoje à noite, né, uma tarefinha que vai falar de 7 passagens, tá, em João e também em Marcos. E aí eu quero que vocês estudem as passagens. Algumas eu até dei uma respostinha ali aqui, mas muito deixei em branco. E vocês vão estudar o texto, estudar o acontecimento e vão definir, vão escrever o que vocês entendem, qual foi a estratégia de Jesus. Qual foi a estratégia de Jesus para alcançar as pessoas, para anunciar o reino, para falar sobre salvação e sobre vida eterna? Tá bom? Então, eu vou entregar hoje à noite para vocês poderem estudar isso para a semana que vem. Tudo bem? Alguns já ficaram tristes aí, porque vai ter tarefa. Não, estou brincando. Muitas tarefas. Tarefa... Oi, fale, Marcos. Muitas tarefas. Olha, eu não é por ser assim, né, é aquela coisa de professor, né? Mas a tarefa, para mim, é a parte mais gostosa do negócio, a parte mais interessante, né? Porque é a parte que você senta, só você e o Senhor, só você e a palavra de Deus, né? Lê, relê, tem dúvida, não tem. Se tiver, tem que ter mesmo, todos nós temos, mas é aquele momento que você pega a palavra, né, e estuda. Então, para mim, a tarefa é a parte mais gostosa do negócio, né? Porque você vai passar ao longo da semana, e são 7. Então, se você fizer um por dia, né, você
faz a tua, entre aspas, devocional, estudando a palavra do Senhor. A avó ficou triste de novo, a carinha. E não esquece de ler crônicas ainda, hein? Isso, tem que ler crônicas. E tem que fazer a devocional dos casais lá de finanças. Tem a Bíblia para ler, tem Evangelho para ler, tem devocional para fazer, tem... E além disso tudo, Marcos, nós temos que trabalhar, né? Então, então aí fica difícil. Ok, tá bom. Vamos orar. Vou pedir para Val, ore por nós, encerra para nós nossa aula, por favor. Alguém tem algum motivo especial de oração? Eu gosto de perguntar, porque de repente tem alguém aqui que tem um motivo assim, para hoje, para amanhã, e eu queria que a gente pudesse compartilhar. Tem alguém que tem algum pedido particular, especial de oração aí? Não, né? Ô, Fernando, a Val vai orar para conseguir um carro, vai comprar um carro, pode ir de ônibus. A gente sabe com quem que ela vai brigar, né? Vai virar meme. Olha só. Ore por nós, irmãzinha. Amém, oremos. Amado Deus, nós te louvamos, Pai, te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é Deus, porque estamos, Senhor Deus, subordinados a Ti, com muito prazer, com muito amor, com muita gratidão em nossos corações, porque somos Teus filhos. Amém. Nós te damos graças porque o Senhor nos dá cada dia a oportunidade de repensar nossas vidas, nossas ações e poder, Senhor, retornar à observância da Tua palavra, lembrar tudo que o Senhor ministra em nossos corações para que possamos crescer espiritualmente, ó Deus, e também no conhecimento da Tua palavra. Muito obrigada por todos os dias de nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos acordou, nos despertou nesta manhã, juntamente com todos os nossos familiares, todos com saúde. Te damos graças, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para atender a Tua palavra e crescermos em Ti. Que o Senhor, que possamos, Senhor Deus, viver mais um dia, glorificando e enaltecendo o Teu nome, para louvor da Tua glória. Assim nós te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Bom macarrão para vocês. Até a noite, se Deus quiser. Tchau. Hoje está o pastor